Bom dia a todos. Hoje é o nosso último encontro do módulo 3, módulo 4, né? Eita. Eu percebi, Bárbara. Bom dia, agora, oficialmente. Hoje é o nosso último encontro do módulo 4. Lembrando que esse módulo vale para o terceiro bimestre. Então, quem for pedir adiantamento, hoje é o nosso último encontro. E ali por volta de meio-dia eu vou abrir o último fórum para vocês, tá? Responderem. E quem for continuar estudando, a gente se encontra no módulo 5, se eu não me engano, para terminar a carga horária do curso. Então, ali pro meio-dia eu abro o fórum, porque 10 horas eu tenho outra aula, aí depois dessa aula eu abro o fórum para vocês, tá? Nesse módulo 3 a gente vai ter dois fóruns. O fórum da primeira aula do módulo, que é lá sobre o que é filosofia política, e aí o fórum dessa aula, tá bem? Lembrando que vale para a nota do terceiro bimestre, tá, gente? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre justiça, discutir um pouco sobre justiça, que é um dos temas centrais da filosofia política. Aqui, nesse módulo, nós conversamos até agora um pouco sobre o que é filosofia política, né? Quais são os fundamentos dela, o que ela discute. E aí eu recortei 3 temas para a gente analisar um pouquinho. Ao invés de ficar trabalhando cada autor, como a gente faz geralmente, né? Eu fiz um recorte temático. Então, o primeiro tema que eu discuti foi o tema do animal político, essa ideia de que nós seres humanos, nós somos seres políticos e o que é que isso significa, e também como a ideia que nós temos a respeito da humanidade influencia no modelo de política que a gente imagina. Então, as ideias políticas que a gente defende têm relação com a natureza da humanidade que a gente defende. Então, se a gente tem uma visão negativa a respeito da natureza humana, a gente vai ter uma visão mais autoritária, digamos assim, da política, já que a organização política deve proteger a gente dos males possíveis que a natureza humana pode causar. Se a gente tem uma visão mais benevolente da natureza humana, a gente vai ter uma visão política que procure estimular essa boa vontade humana e constituir assim um modelo social no qual, ao invés da segurança e da proteção serem o maior bem, seja então a liberdade e a virtude. Semana passada eu falei um pouquinho sobre o poder político, para compreender como é que se dá essas relações políticas, e aí eu tentei mostrar como que na relação social, na relação política social, ela é constituída por relações de poder. Então, quando a gente fala de política, nós estamos sempre falando de relações de poder,
e como esse poder político ele é complexo. Ele envolve, não envolve apenas a questão de capacidade de fazer alguma coisa. Poderoso não é somente aquele que é capaz de fazer, mas o poder político ele envolve a contextualização desse poder. E aí envolve hierarquia, autoridade, coerção, envolve uma série de outras questões que passam pelo âmbito moral, mas não somente pelo âmbito moral, porque às vezes o poder político ele tem que ir contra a moral para poder atingir os seus fins. Né? Então, semana passada a gente falou um pouquinho sobre o que é o poder político. Hoje eu vou conversar então sobre justiça e o que vem a ser a ideia de justiça num contexto político. Aí a gente pode pensar que a justiça é um tema central dentro da política quando a gente pensa na perspectiva de que a vida política é uma vida conflituosa. Foi o que eu procurei destacar na primeira aula. A vida política, ela é a vida social, né? Ela é marcada pelo conflito de interesses, basicamente. Mesmo que os nossos interesses sejam os mesmos. O interesse pode ser o mesmo, mas a maneira de atingir esses interesses, ou os caminhos escolhidos para atingir esses interesses, não são os mesmos muitas vezes. Nós discordamos da maneira pela qual a gente vai buscar conquistar o que nos interessa. Vou dar um exemplo aqui básico, a felicidade. Todos nós desejamos ter uma vida feliz. Bom, eu espero conquistar uma vida feliz. Eu imagino que vocês também. Porém, o que nós compreendemos acerca da felicidade pode ser diferente, ou então a gente pode entender a mesma coisa sobre felicidade, porém discordar a respeito de como alcançá-la. Um exemplo aqui bastante comum e que volta e meia aparece nos debates sociais. Pensar a respeito de família. Então, a sociedade humana ela se organiza em torno de famílias. Todos nós temos uma família e boa parte de nós deseja constituir uma família. Porém, há discordâncias a respeito do que vem a ser família. Então, para algumas pessoas, uma família só pode ser constituída por um casal hétero e seus filhos. E aí exclui dessa configuração de família casais homoafetivos e casais homoafetivos com filhos. Então, o que acontece? Que desejam constituir família geram incômodo para aqueles que defendem que família é apenas casal heterossexual. E as pessoas que defendem apenas famílias numa perspectiva heterossexual causam incômodo nas pessoas homossexuais que desejam constituir família. Então vejam, é isso que eu quero dizer quando digo que nós temos os mesmos interesses, no entanto, a maneira
de alcançar esses interesses, eles divergem. Tanto pessoas de orientação heterossexual como pessoas de orientação homossexual desejam constituir família. Porém, há discordâncias a respeito de como é possível constituir família e do que é considerado família. E aí essas divergências podem ser no âmbito moral, porque considera-se imoral ser homossexual, ou então considera-se imoral determinar a orientação sexual que alguma pessoa, que as pessoas podem ter. Pode ser diferença religiosa. Então, algumas religiões elas não aceitam o fato de pessoas serem homossexuais e algumas religiões acham inadmissível que orientação sexual seja um fator determinante para falar da espiritualidade de alguém. Vocês percebem? Então, é isso que eu quero dizer. Quando nós vivemos em sociedade e todos nós temos interesses, temos objetivos, temos desejos, e esses desejos, eles entram em conflito. E a política, então, ela acontece dentro deste conflito. Como é que as pessoas elas podem alcançar os seus interesses, alcançar os seus objetivos, sem que, não é que sem que, né? Mas ainda que outros discordem, ainda que outros tentem atrapalhar, não sem atrapalhar objetivamente, né? Mas assim, ainda que as outras pessoas tenham visões diferentes a respeito do que eu penso. Então, como é que eu vou fazer para alcançar os meus interesses quando eu vivo numa comunidade que pensa diferente, que tem uma visão diferente a respeito das coisas? E aí que entra a questão da justiça. Porque justo é quando eu consigo conquistar aquilo que eu desejo. Justo, né? Pensando na perspectiva de cada um, justo é quando eu posso acessar aquilo que aquilo que me interessa. Vocês fizeram o Enem agora, não é? E aí, dentro do Enem, existe as cotas. Tem a cota de raça, tem a cota de renda social, tem a cota de modalidade de ensino. Então, para algumas pessoas, essa divisão por cotas, ela é injusta. Injusta porque entenderia que a cota gera privilégio para determinados grupos de pessoas. Então, geralmente quem é contra a cota racial diz que a cota racial ela facilita para um grupo de pessoas o acesso à universidade, ao possibilitar que as pessoas ingressem com notas, com médias menores do que a média geral de determinado curso. As cotas privilegiam um grupo social quando a prova do Enem ela deveria selecionar sempre as maiores notas.
por outro lado, aqueles que defendem as cotas raciais partem da ideia de que tratar todos igualmente não é justo, porque as pessoas que negras, quilombolas ou indígenas, elas não têm acesso aos mesmos recursos que permitem uma educação de qualidade, de alta qualidade, como a maior parte das pessoas brancas tem. Então é injusto que se trate todos igualmente quando a vida social não é igual para todos. E a maior parte das pessoas de cor, elas não têm acesso aos bens excelentes da educação. Então, vejam, né? Há um mesmo interesse, que é entrar na universidade, há um mesmo instrumento para se entrar na universidade, que é a prova do Enem. Porém, esse instrumento, dependendo do ângulo que se olha para ele, é injusto. Seja porque, na perspectiva de uns, gera diferenças e essas diferenças geram privilégios, seja porque, se não tratar as diferenças, essa igualdade vai gerar privilégios. Tá dando para pegar o que eu quero dizer? Tá dando para entender assim o que eu estou querendo mostrar sobre a discussão da justiça? Né? Tanto do exemplo do Enem, como do exemplo do casamento, da constituição de família. Né? Então, isso são conflitos. E a justiça é isso. Se alguém da escola pública ou que defende as cotas raciais, né, enfrentar o Enem sem essas cotas, vai considerar injusto que não haja as cotas. Se alguém faz o Enem com as cotas e não cabe dentro do perfil das cotas, vai considerar a prova do Enem injusta porque não privilegia apenas os melhores, digamos assim. Os melhores no contexto único, né? Na discussão sobre família, as pessoas que defendem que família é uma instituição heterossexual considera injusto que pessoas homossexuais possam constituir família e as pessoas homossexuais consideram injusto quando apenas pessoas heterossexuais podem constituir família. Então a justiça ela se encontra aí nessa discussão. E aqui eu vou tratar a justiça apenas no âmbito da política, não no âmbito da moralidade, da ética, porque tem diferença. Desde Maquiavel, a política ela não é vista vinculada à moralidade, à ética. Não que não se exija ou não se espere um comportamento ético na política. Se espera, claro. No entanto, a gente pode dizer que a ética dentro da política ela é diferente da ética privada. Porque nem sempre uma pessoa que é ética na sua vida privada, na sua vida pessoal, ela, ao conduzir essa ética pessoal para o âmbito da política,
vai ser um bom político. Dou um exemplo aqui. Maquiavel. Lá no Príncipe, o Maquiavel dá vários exemplos de políticos. E aí, quando digo políticos, estou falando aqui dos políticos rei, né? Do político institucional. De reis que eram muito bondosos, muito benevolentes, e essa bondade e essa benevolência levou à ruína da sociedade. No meio de uma guerra, o rei, o príncipe, ele resolve ser bondoso com seus inimigos. Bondoso aqui é não passar espada na cabeça de geral, né? E pelo fato de na guerra o príncipe ele não ser mau, digamos assim, permitiu que os adversários dessem cabo da sociedade. Enquanto reis que na guerra eles foram maldosos, castigaram os seus inimigos, arrasaram seus inimigos, conseguiram preservar a sua população. Então veja, no âmbito da moral, a morte e a maldade ela é condenável, né? Vamos pegar aqui o exemplo de Jesus, por exemplo, né? O exemplo bíblico. Você tem lá um dito de Jesus que ele fala que se alguém bater na tua face, você tem que oferecer a outra, né? Ora, na política, se alguém bater na tua face e você oferecer a outra, você está se sujeitando a um poder que pode estar te fazendo mal e pode estar fazendo mal à tua população, né? Vamos pensar aqui. É o que acontece, por exemplo, vamos pensar assim nas relações de imperialistas, né? Quando, por exemplo, a Inglaterra ela conquistava a Índia, né? Se os indianos eles ficassem oferecendo ainda hoje a outra face para bater, eles ainda seriam um país dependente da Inglaterra. Ainda que o Mahatma Gandhi, que é um dos grandes nomes da libertação da Índia, ainda que o Mahatma Gandhi tenha feito uma luta pacifista, né, não defendesse a luta armada, se o Mahatma Gandhi não tivesse, opa, para de bater na minha cara, não tivesse falado, né, para de bater na minha cara, os indianos ainda estariam sendo servos, né, da Inglaterra. Se na África do Sul, os negros não tivessem combatido o regime do apartheid, os negros na África do Sul continuariam sendo subjugados pelos brancos. Se aqui no Brasil a população não tivesse se levantado contra o regime militar, nós ainda viveríamos numa ditadura. Tá? Então, na política, não dá para você colocar a fórmula de se alguém bater no teu rosto, oferece o outro lado. Não cabe a moral, né? A moral particular não cabe dentro da política. Porque é a ruína da política, isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho de várias concepções de justiça ao longo, né, da história da filosofia política, tá? E aqui já vou adiantar que eu vou avançar um pouquinho na hora, porque como vocês entraram tarde, acabou que a gente começou tarde a aula, tá? Eu vou avançar aqui uns 5 minutinhos para além das 9h45.
No mundo antigo, aí quando falo assim, a Grécia Antiga, né? A concepção de justiça era a seguinte: se compreendia que o universo, cosmos, tinha suas leis próprias. E essas leis universais, elas determinavam a posição de cada ser na natureza. Então, segundo as leis cósmicas, né, as leis do universo, os animais ocupam uma posição, os seres inanimados ocupam uma posição, e nós, seres humanos, ocupamos uma posição. Pegando um exemplo aí da Bíblia de novo, né? Eu sempre gosto de usar a Bíblia porque é uma coisa que vocês conhecem, né? Sendo cristãos ou não, as histórias da Bíblia é algo que todos conhecemos porque é a cultura predominante, né? No Ocidente. Então, se a gente olhar a história de Gênesis, lá a gente vê que na criação, quando Deus cria o mundo, lá no Gênesis, ele já determina a posição de cada coisa. E a posição dos seres humanos, lá a partir de Gênesis, é a de dominação em relação ao restante da natureza. E aí, essa dominação, a gente pode pensar a dominação no sentido de exploração, né? Ou no sentido de cuidado. Né? Aí eu deixo para a interpretação de vocês. Mas o fato é que, lá na história de Gênesis, os seres humanos, eles são já colocados numa posição de superioridade em relação ao restante da natureza. Esse é o típico pensamento antigo. Os antigos pensavam assim. E também, dentro da humanidade, existem posições diferentes que são determinadas pela natureza. Então, aí a gente vai ter lá, pegando os gregos aqui agora, né? Segundo o Platão, todos nós temos uma posição diferente conforme a nossa natureza. Lembra quando eu falei da ética em Platão, que alguns são determinados a serem racionais, outros são determinados a serem guiados pelo desejo, outros são determinados pela natureza para serem guiados pela busca da honra? Então, essa determinação da natureza, ela também se coloca para a política. Então, aquelas pessoas que são determinadas pela natureza a serem racionais, segundo Platão, também são determinadas a serem os políticos, a serem aqueles que vão governar a sociedade. Enquanto que aqueles que são determinados pela natureza a serem escravos dos seus desejos, digamos assim, além de não terem capacidade de buscarem uma vida virtuosa, porque ao invés de buscar os bens da razão, buscam os bens do corpo, essas pessoas também não têm condições de serem políticos, de serem governantes, porque se essas pessoas desejosas elas forem os governantes, elas vão guiar a sociedade não na busca do bem comum, mas vão guiar a sociedade na busca dos prazeres. E aí a sociedade é um caos. Então, segundo Platão, a natureza humana, que segue uma ordem cósmica, que segue uma ordem das leis do universo, ela também determina a nossa posição social. E uma sociedade justa, nessa perspectiva, é quando cada pessoa ocupa o seu lugar na sociedade conforme a sua natureza. Por isso que, para os antigos, para os povos antigos, a escravidão era aceita e era normal. Porque, segundo os filósofos,
os pensadores antigos, né, e as sociedades antigas, para que existam pessoas livres, é preciso que existam escravos. Isso faz parte da ordem cósmica. Para que pessoas desfrutem da liberdade, é preciso que haja pessoas que vivam em função dessas pessoas livres. Porque não é possível ser livre se eu sou obrigado a me preocupar com as coisas básicas da minha vida. Então é preciso que haja pessoas que cuidem das coisas básicas da minha vida, para que eu possa então me dedicar à nobreza, às coisas nobres. Daí que vem a palavra nobreza, né? O nobre é aquele que se dedica às coisas nobres da vida. O que são as coisas nobres da vida? O estudo, a arte, a política. E as coisas não nobres da vida é o trabalho. Para os antigos, trabalhar não é coisa nobre. Nobre é se dedicar a cultivar o espírito. Não, enquanto o trabalho é se dedicar às coisas mundanas. Então, na filosofia política antiga, quando a gente vai ler, a gente vai ver bem essa defesa de que cada pessoa tem uma posição social determinada pela natureza. E é justo quando cada pessoa ocupe o seu lugar na sociedade conforme a sua natureza. Se uma pessoa que naturalmente ela é determinada para cuidar das coisas mundanas, digamos assim. Se essa pessoa, ela virar política, ela vai estar sendo injusta consigo e com a sociedade toda. Estará sendo injusta consigo porque ela não estará se dedicando àquilo que a sua natureza determinou. E com a sociedade, porque ela estará conduzindo a sociedade não ao bem coletivo. Porque a sociedade ela também não estará caminhando para a satisfação dos seus interesses. Então, assim, um exemplo. Quando eu era adolescente, jovem adolescente, eu quis ser atleta. Então, tentei jogar basquete, não deu certo. Tentei jogar vôlei, não deu certo. Joguei tênis, não deu certo. Fui jogar futebol, também não deu certo. No futebol eu comecei como atacante, virei meio campo, lateral, zagueiro, até que cheguei no gol. No gol até era muito bom, né? Eu era muito bom no gol. Só que teve um problema, eu não cresci. O tamanho mínimo de um goleiro é 1,85, né? E eu tenho 1,70. Então me faltaram 15 centímetros para conseguir ser um goleiro, né? Então assim, se eu tivesse insistido em ser jogador de futebol, eu estaria sendo injusto comigo e com o time de futebol. Eu duvido muito que algum time me contrataria, mas enfim, né? Supondo que algum time me contrataria. Porque eu estaria sendo injusto comigo, visto que eu não estaria sendo feliz sendo goleiro, já que eu perceberia as minhas limitações. E eu estaria sendo injusto com o time, porque eu não seria um bom goleiro. Então, provavelmente, muitas vezes, o time perderia por minha causa. Eu não estaria ajudando o time a alcançar a sua excelência. Eu estaria prejudicando o time. E também eu estaria sendo injusto com vocês, digamos assim. Porque ao invés de eu ser um professor, um bom professor, pelo menos imagino que eu seja um bom professor, poderia estar aqui no meu lugar uma pessoa que talvez naturalmente não teria nascido para ser professor. E aí não estaria oferecendo uma boa educação para vocês, consequentemente não estaria ajudando vocês a alcançar a excelência. Percebe? Vocês percebem o que os antigos querem dizer?
quando eu não cumpro com a minha natureza, eu estou sendo injusto comigo e com a sociedade. Eu estarei prejudicando a mim e a sociedade. Porque eu não estarei cumprindo o meu papel social, não cumprindo o meu papel social, não exercendo a minha função social conforme minha natureza, eu não estarei, assim, contribuindo para o bem da sociedade, para o bem coletivo como um todo. Então, essa é uma concepção antiga de justiça, que não se defende mais. Pelo menos nos âmbitos de reflexão política não se defende mais isso, né, Tiana? Não se defende mais a escravidão, por exemplo. Ninguém mais pensa que para eu ser livre eu preciso ter um escravo, né? Ainda que, vejam bem, ainda que há grupos de pessoas que defendam isso. Então, por exemplo, aqueles grupos de pessoas que defendem o privilégio de determinados tipos de pessoas. Então, machismo, por exemplo. O machismo é o típico pensamento que defende que os homens, né, que um determinado grupo de pessoas, no caso os homens, eles têm ascensão social por conta de serem homens. Então os homens, eles devem ganhar mais porque nos empregos, né? Porque eles são mais competentes. São mais competentes pelo fato de serem homens. Então, devem ganhar mais, devem ocupar as melhores posições, devem ser líderes. Porque são racionais, porque são frios, porque são fortes. E as mulheres não devem ocupar lugares de liderança e de destaque, porque naturalmente as mulheres são frágeis, são emotivas e não são fortes. Então, naturalmente, as mulheres não devem ocupar lugar de destaque. Isso no pensamento machista. Então, o pensamento machista, ele tem essa fundamentação, digamos assim, né? De determinação natural. Então, naturalmente, a mulher é submissa ao homem, porque naturalmente a mulher é fraca, é sensível, é emotiva demais, e não é fria, né? Não tem a frieza para a liderança, é muito emotivo. Então, a mulher é dado o papel do cuidado e ao homem é dado o papel de liderança, no pensamento machista. E o que é que determina isso? A natureza. Né? A natureza. Porque homem não é sensível, mulher é. Homem não cuida, mulher cuida. Homem não é emotivo, homem é racional. A mulher não é racional, a mulher é emotiva. Tá? Então, o pensamento machista é uma política, vejam, né? É uma política que se baseia nessa ideia de que há determinação natural para as coisas. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Bom, na modernidade, a gente já vai ter um outro tipo de pensamento que já não vincula mais a natureza, que é o que parte da ideia de direitos naturais. Aí já não parte de uma diferença natural entre as pessoas, mas as pessoas são todas iguais. Naturalmente somos todas iguais. E aí, deixa eu ver aqui, vou fazer um recorte do utilitarismo. Sendo as pessoas elas iguais, né? Não, o que eu vou falar aqui? Eu falo do liberalismo, né? Sendo as pessoas todas iguais, é preciso que então nós tenhamos as nossas liberdades, defendidas,
né? Então, é justo quando eu sou livre. Tá? É justo quando eu sou livre. Toda tentativa de tolher a minha liberdade é considerada injusta. Tá? E é injusto quando outros atrapalham a minha liberdade. Então, na concepção libertária de justiça, né, somente é justo quando eu mantenho a minha liberdade. E toda vez que a minha liberdade ela é ameaçada ou suprimida, então acontece uma injustiça. Geralmente a gente percebe essa argumentação nas pessoas que defendem a liberdade do mercado, a liberdade econômica, né? Que consideram injusto quando o Estado intervém na economia. Porque o Estado não deve intervir em coisas privadas. O mercado é uma atividade privada. Logo, as pessoas devem ser livres para negociar conforme elas querem. Então, toda vez que o mercado, que o governo, que o Estado intervir na economia, que é algo privado, acontece uma injustiça. Acontece uma injustiça. O problema é que a gente sabe que o mercado ele gera desigualdades, porque nas relações econômicas, quem tem acesso a mais bens econômicos tem mais poder de negociação. Né? E há os casos de quem não tem bem econômico, por exemplo, os proletários. Aí a gente vai ter a ideia marxista de justiça, que não é justo quando as desigualdades imperam, visto que quem tem mais acesso aos bens tem mais poder e aí, consequentemente, explora aqueles que não têm bens. Então, é preciso acabar com a liberdade econômica, instituir a força, a igualdade econômica, porque é somente com a igualdade econômica que se terá a justiça. E aí, justiça que é equivalente a extinguir a relação de domínio. A relação de domínio que se dá a partir das forças econômicas. Certo? Há uma outra tese de justiça, que a gente chama de utilitarismo, que fala assim, que justo é quando eu maximizo a felicidade. Então, é mais ou menos a mentalidade daquelas pessoas que acham que a democracia é o poder da maioria. Então, se a maioria defende uma determinada religião, então é essa religião que vai orientar a ação da sociedade. Uai, mas e as pessoas que não seguem essa religião? Elas são minorias. Fazer o quê? Acontece, né? Acontece. Então, no utilitarismo, defende-se a ideia da maximização da felicidade. Né? Porque eu vou atender sempre a maior parte dos desejos. E aqueles que não atendem, né, que não se adequam à maioria, é prejuízo, mas é prejuízo só para eles. Fazer o quê? Né? A maioria vai estar bem atendida. Isso que a gente chama de conceito utilitarista. Então, justo é sempre a maximização da felicidade. Né? Sempre o que for mais útil, é útil para a maioria. Né? Esse é o conceito utilitarista de felicidade. Tá? E aí por aí vai.
né? Então, vocês percebam que a justiça ela é algo difícil, ela é algo complicado dentro da política, tá? Agora eu vou dar aula para outras turmas do terceiro ano. Provavelmente eu vou dar outros exemplos, né? Lá, espero eu. E aí, então, eu recomendo que vocês possam assistir pelo menos um pouquinho da próxima aula, que vai ficar gravada, que eu vou deixar na plataforma. Não assistir agora, né? Mas a gravação, para vocês terem outras perspectivas e conseguirem pensar um pouco melhor sobre esse tema, tá? Já são 10 horas, eu tenho que ir lá para outra sala, vocês devem ter outra aula agora. Então, daqui a pouco eu abro o fórum e vocês participem, tá bem? Eu vou sair correndo porque já está em cima da hora da outra aula. Tchau, tchau.